Então, oi, meus caros alunos, a mais um encontro com a filosofia. A gente já está vendo um pouco sobre a vida, né, e o contexto social desse grande filósofo contemporâneo que é o Nietzsche. Então a gente vai ver um pouco mais sobre o que fala sobre Nietzsche e o que ele releva sobre as suas grandes obras, né, da filosofia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver um pouco sobre o que Friedrich Nietzsche fala a respeito da filosofia, né? O que ele propõe, né, essa filosofia. Então, para ele propõe que a crítica de valores morais compõe uma cultura. Então, certa cultura, todas questões históricas da humanidade, tem uma cultura, tem um valor. Então, a partir daí, esses valores vão sendo realmente renovados por conta de uma nova roupagem cultural, uma nova roupagem do próprio da humanidade, que vai surgindo com outro teor, né, de visão, e a partir daí ele revela que, a partir desse momento que tem uma certa crítica aos textos filosóficos sobre a questão da religião, sobre a moral, que compõe realmente essas habilidades do ser humano, do indivíduo, vai buscando cada vez mais o intuito de desvendar, né, essa razão. Então, Nietzsche nasceu dia 15 de outubro de 1884 e faleceu dia 25 de agosto de 1900, né? E ele teve várias obras que a gente pode perceber aí, né? Nasceu realmente na Alemanha e a partir daí ele viveu uma época um pouco, né, tenebrosa, né? E a partir daí que ele começou a desvendar sobre o critério, né, da razão, ou seja, do nascimento, né, desse raciocínio, desse novo homem. Então, Nietzsche, ele diz o seguinte, que a sua filosofia constituiu, né, com exaltação, várias tendências de valores vitais ao longo do processo. E para isso ele levou uma crítica, especialmente na tradição filosófica e do cristianismo, né? Percebemos aí que foi uma submissão que ele começou a desenvolver como um certo espírito livre. Para ele, esse filósofo centralizou todas as suas doutrinas fundamentais da vontade da potência do ser humano, né, desse novo homem, que ela desenvolveu pela questão tecnológica, que era o super-homem, que ele fala sobre isso, o autossuperação moral e a questão interna do retorno, que esse retorno é a base da cultura do homem, que a partir desse retorno ele podia mesmo, né, se desenvolver ao longo desse processo. Então, várias obras do Nietzsche falam a respeito dessa questão, essa flexibilidade, né, sobre o desenvolvimento da importância, né, dessa nova corrente. E a partir daí do século XX, começou a contribuir mais, né, ao seu desenvolvimento. Ele pode até, a gente percebemos, né, um pouco sobre essa obra dele bem aí na origem da tragédia, né, 1872, e a Gaia da Ciência, de 1882 a 1887, que a Gaia da Ciência, essa obra dele, é chamada que Deus está morto, que nós matamos Deus. Por quê? E a gente vai entender um pouco sobre essa tragédia, né, que Nietzsche passa, né, na sua grande obra. Então, o aforismo para a afirmação da vida, ele revela o seguinte, Nietzsche fala que foi uma contribuição para oprimir o ser humano das suas mais diversas maneiras. Sua crítica à tradição, como falei anteriormente, se limita, né, sobre a questão tanto da filosofia que produz essa crítica, mas também apresenta o aspecto formal dessa produção, né? Então, esse aforismo, né, da vida que ele revela, ele diz que o autor ele fala sobre a contribuição dessas diversas maneiras que o homem tem de visão, né, de sociedade. E a partir daí está, né, essa manifestação está intrínseca entre a moral, a religiosa, a científica, a filosófica, que vai contribuindo passo a passo sobre a questão da relação tradicional desse homem com seus aspectos de desenvolvimento humano. Nietzsche também revela um pouco sobre a questão dos valores, né? Ele fala que a partir do momento que se baseia e compreende o homem e o seu comportamento, está realmente livre de acesso e participa dessa natureza, submetendo assim as suas forças, né, naturais, e essas forças naturais de leis é componente do mundo. O que ele fala sobre o ideal do super-homem, né?
O super-homem supera os valores, que significa também uma questão do ressentimento moral cristão, né? É uma objetividade da ciência, e a partir daí, essas questões inferiores da humanidade, bondade, piedade, satisfação, amor e ao próximo, né? Que está realmente ligada a essa questão cultural religiosa do homem, né? Ele diz que esse novo homem ele busca esses valores para o desenvolvimento. Então, por isso que ele fala que é o super-homem que ele revela, né, que cada geração surge um novo desenvolvimento, e esse novo desenvolvimento nasce um novo homem, e esse novo homem que vai produzir esses aspectos na sociedade. E a partir disso, ele fala que é o renascentista, né, dessa moral, o super-homem, né? Então, esse super-homem que vai assumir a sua parte de negação da moral e do escravo, né? E também ele vai desenvolvendo cada vez mais como pede a geração cristã está realmente inserido na sociedade. Nietzsche também fala sobre a questão da morte de Deus, né? Como ele falou na sua grande obra, A Gaia da Ciência, né? Ele revela que um homem deve se dar sentido à sua própria vida. E a partir do momento que ele vai perdendo esses valores, ele vai se afastando das obras de Deus, e a partir do momento que ele vai se afastando, ele vai perdendo o contato. Se ele perdeu esse contato, então Deus está morto para ele. Por isso que ele diz que Deus está morto. Então nós perdemos esses valores nessa transposição, e a partir do momento que nós vamos se afastando desses valores que é um elo que liga a Deus, a gente está matando Deus aos poucos, que é isso que revela na grande obra dele. Deus está morto. Então, Deus está morto, Deus permanece morto, e em quem matou? Fomos nós, escreve Nietzsche, A Gaia da Ciência. Então, a sua obra revela essa filosofia de afirmação da existência dele e supõe que o mundo, né, está realmente acessível a esse sentido, desqualifica, né, o sentido e começa a privilegiar, né, algumas questões. Então, a partir desse procedimento lógico, raciocínio e a questão abstrata, né, Nietzsche opõe a criatividade afirmativa, que ele diz que a multiplicidade da vida é a vontade da potência, que nos leva a essa potencialidade de entender a real, né, vivência que nós se encontramos. Eterno retorno. É preciso aprender a amar a si e a si próprio com amor sádio, e a fim de aprender e suportar-se a si mesmo e não verguear fora de si mesmo. Nietzsche revela o grande filósofo contemporâneo, a razão e o objetivo, né? Não cabe reclamar deste destino, mas aceitá-lo e amá-lo. Nietzsche também chama essa aceitação de amor fati, que é um amor ao destino, pelo qual o super-homem, esse ser humano, né, é ciente das suas revelações e procedimentos na sociedade. Então, isso foi só uma revisão, né, sobre a vida e a obra de Nietzsche, né? Espero que vocês tenham entendido. No final dessa sabatina, né, dessa aula tem uma sabatina, né, que é a sabatina número 3, que tem algumas perguntas relacionadas a esse conteúdo e vocês também podem buscar no livro didático de vocês para ajudar a responder. Muito obrigado. Até a próxima aula.